A gente fala muito sobre o eurodólar, fala sobre dinheiro fantasma, dinheiro eletrônico, descentralizado, e toda a história do eurodólar é cercada de mistério. A gente não sabe exatamente como as coisas aconteceram. Como surgiu? Ninguém sabe exatamente. Quanto de dinheiro existe nesse sistema? Não tenho a menor ideia. Então a gente sempre fala de forma superficial, mas quando que o Fed, principalmente, ele realmente desistiu de contar os dólares ou mesmo de tentar entender o que eles são? Meu nome é Renaud Adorno, tenho mais de 10 anos de experiência no comércio exterior e venho aí há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e me aprofundando cada vez mais na macroeconomia e te ensinando o que eu aprendo nessa jornada. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no YouTube, como também no Spotify, basta você procurar pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá. O objetivo aqui é mostrar um pouco uma sequência de fatos que levaram ao Fed reconhecer a existência do eurodólar, mas ao mesmo tempo dizer, quer saber, eu não consigo definir o que é dinheiro, então eu vou desistir disso, não adianta eu tentar contar uma coisa que eu não consigo entender nem o que é. E isso é bastante chocante para a maioria das pessoas de admitir que o Fed não trabalha com dinheiro em si, mas sim de forma muito mais periférica do que nós acreditamos. E aqui eu quero compartilhar com vocês um conteúdo muito, muito interessante, né, que tem todo o crédito para o Jeff Snyder, que é o maior estudioso sobre o assunto. E eu quero trazer um pouco da linha do tempo, mas para você entender como que isso foi acontecendo. Porque, na verdade, ninguém sabe exatamente, nunca houve uma data específica, mas foi um sistema que foi meio que surgindo até a hora que ele virou um gigante que não tinha mais como controlar. Essa que é a grande verdade. Mas, para isso, eu queria aproveitar esse episódio para poder ensinar também uma das definições de conceito de dinheiro, de como os bancos centrais costumam contabilizar o dinheiro. Então eu quero trazer a definição de 3 coisas, que é o M1, o M2 e o M3. Então hoje você vai aprender sobre esses 3 e vai entender ali como que isso foi se desenvolvendo para que expandisse da forma que expandiu esse sistema. Então, o M1, ele é o mais simples de todos de você entender. Ele é composto, o M1, digamos assim, é o M1 dos Estados Unidos. Ou seja, ele comporta todo o papel moeda, que é o cash e moeda, todos os traveler checks que existiam na época, hoje é muito menos utilizado, mas que tem poder de cash, e todos os demand deposits, ou seja, é o depósito sob demanda. Em outras palavras, é literalmente a sua conta corrente, que tem um número lá e que isso pode ser sacado a todo momento, certo? Então eu estou falando de economia como se fosse de caixa, certo? Para contabilidade, assim, é realmente um regime de caixa. Tudo que é papel moeda, tudo que eu posso pegar agora, tudo que está depositado. Quando a gente vai para o M2, ele é como se fosse uma cebola mesmo, né? Você tem mais uma camada. Então o M2 é a teoria dos conjuntos. O M2 tem tudo que o M1 tem. Então o M1 está contido dentro do M2, só que o M2 expande a definição, onde além de todo o papel moeda, demand deposit, etc., você tem a poupança, né, que você não pode sacar imediatamente, e todos os time deposits, que é um tipo de poupança, que é o quê? São depósitos contra um juro, só que tem uma data pré-determinada, e se você sacar antes do acordado, você tem uma punição, você tem uma taxa, uma coisa assim. Então são aquele dinheiro menos líquidos. E dentro do M2 você também adiciona coisas que também são menos líquidas, que são os Money Market Funds. Você vai ouvir muito falar sobre isso, os Money Market Funds, que são mercados de dinheiro em si, que é o atacado do dinheiro. E o mais conhecido de todos são os hedge funds. O hedge fund é um Money Market Fund. Dentro disso também você tem securities, que são títulos, seja privados, seja públicos, os próprios bonds, ETFs, que a gente chama ETFs, é tudo que negocia em bolsa, então ações, etc. Então esses termos você vai aprendendo aos poucos, não se assuste, tá? Mas basicamente o M2 é o cash, mais aquela poupança, coisas que você não pode sacar imediatamente, e também os títulos. E aí você teve depois uma definição, uma expansão maior ainda do M2, que é o nosso amigo M3.
E o M3, obviamente, contei tudo que o M2 tem, mas ele tem ali alguns time deposits de valor bem alto, são algumas operações específicas, mas não é o que mais interessa aqui. Mas a grande diferença do M3 para o M2 é que você tem a primeira vez onde você está tentando colocar o Ripple e o Eurodólar dentro da contabilidade do dinheiro. Olha só, então nesse momento, a partir do momento que você criou o M3, você tem uma admissão da existência do sistema Eurodólar, dos dólares offshore, dos dólares fora dos Estados Unidos. Então isso criou ali uma mudança, né, do que ia, de como contabilizar o dinheiro. Foi reconhecido que o dólar não era o mesmo dólar, porque eu não consigo contabilizar ele aqui dentro e eu tenho que admitir a existência de dólares que não sou bem eu que faço, que não fui eu que gerei, não sou eu que consigo ter controle sobre eles. Então é uma forma ali muito vaga e você vai entender que ao longo do tempo, mesmo reconhecendo essa existência de forma super sutil, você acaba tendo a desistência, antes do jogo começar, de qualquer tipo de contabilidade e muito menos controle sobre a situação. E eu quero te mostrar com documentos oficiais do próprio Fed como que isso aconteceu. Então vamos fazer uma linha do tempo agora para você poder entender. Vamos começar em 1974, que foi a época conhecida como a Grande Inflação. O que aconteceu ali? A narrativa diz que simplesmente foi uma subida desenfreada de todos os preços e que afetaram muito a vida das pessoas, só que o Paul Volcker, que criou o mito do Paul Volcker, que eu já falei em outros capítulos, foi o cara que resolveu a grande inflação. E foi a partir dali que o Banco Central, o Fed, criou-se um mito de que você não pode lutar contra o Fed, porque é o Fed que domina toda a economia, porque ele fez uma coisa que ele não fez, né? Só que teve o efeito desejado por uma coisa que ele nem sabia que ia dar certo e muito menos que tinha sido ele o responsável. Mas a grande verdade é que durante a grande inflação nós tivemos uma enxurrada de dinheiro no sistema Eurodólar. Estava tendo uma expansão gigantesca ao redor do mundo, repetindo aqui, né? Principalmente ali na América do Sul, etc. Estava desenvolvendo bastante. E o Fed não estava entendendo absolutamente nada, porque muito desse dinheiro do Eurodólar estava entrando nos Estados Unidos de forma desenfreada, mas ninguém sabia de onde vinham esses dólares que nunca tinham sido gerados dos Estados Unidos, de onde está vindo essa enxurrada de dólares sem parar. E aí você tem, de fato, uma inflação que é monetária, certo? Ela é a inflação típica, isso sim é inflação. São novos dólares buscando os mesmos produtos e serviços, fazendo com que você tenha uma pressão monetária nos preços. Nada a ver com demanda, nada a ver com oferta. Que eu diferencio muito bem isso quando eu falo nos capítulos anteriores, né, sobre 2020, como todo mundo achou que 2020 tinha sido uma inflação monetária, quando não tem nada a ver com o assunto. Foi simplesmente um supply shock, foi um problema de oferta, certo? Você fechou tudo. Então, essa diferenciação se vê clara em 1974. Aqui não, foi monetário, teve dinheiro mesmo. Imprimiu-se dinheiro, a impressora estava ligada e não era o Fed, era o Eurodólar em ação, expandindo o crédito desenfreado ao redor do mundo, só que isso deu errado, certo? Então, aqui, como você vê essa enxurrada de dólares, que não foi oriundo dos Estados Unidos, durante esse ano da grande inflação, teve um memorando de discussão do Fed. Eu vou fazer uma tradução livre aqui, tá? Você me desculpa, não vai ficar perfeito, mas só para você ver, entender mais ou menos o que eles estão falando aqui. O senhor Mitchell falou que você não consegue pensar em outra época onde os agregados monetários foram menos úteis para políticas monetárias do que eles são agora. Uma outra incerteza na interpretação das estatísticas monetárias surgiu com a conexão desse sistema eurodólares. Ele suspeitou que pelo menos parte desse dinheiro vindo do eurodólar deveria estar incluído na oferta de dinheiro dentro dos Estados Unidos. Mas, geralmente, ele pensou que o M1 acabaria ficando cada vez mais obsoleto como indicador monetário. Então, o comitê acha
que seria mais importante começarmos a focar cada vez mais no M2 e digo mais, talvez seja muito interessante nós focarmos num futuro próximo cada vez mais numa nova versão do M3. Então, olha isso aqui é do Fed, reunião pública, memorando de discussão, onde eles simplesmente falam que o M1 está obsoleto. Eu só vejo o que está acontecendo aqui dentro, está vindo uma enxurrada de fora, e não somente nós estamos atrasados, porque a gente não considera nem a quantidade estúpida de hedge funds que nós temos e todo o mercado de títulos da dívida pública, títulos privados, mas pior ainda, a gente não consegue nem contabilizar os dólares que estão fora dos Estados Unidos, mas que estão entrando de enxurrada aqui. Então aqui nós estamos dizendo que o M1 está obsoleto, deveríamos no futuro começar a focar mais no M2, mas nem o M2 funciona tão bem assim, porque na verdade a gente precisa ter aí uma nova versão chamada M3. Então é muito interessante você ver um documento oficial do Fed mostrando que essa discussão já começou a acontecer em 1974. Então já se admitiu que esse sistema eurodólar estava tendo uma influência muito maior do que se esperava, porque foi a primeira, apesar dele ter surgido bem antes, né, assim, desde Bretton Woods, mas ele nunca tinha expandido de um tamanho tão significativo até aquele momento, a ponto de influenciar a inflação dos próprios Estados Unidos. Então, essa foi o alerta que começou a ser criado no Fed. Então, 1974, durante a grande inflação, a gente tem um reconhecimento. Agora vamos pular para 10 anos depois, que foi em 1984, numa conferência em Bretton Woods, na cidade de Bretton Woods, que foi patrocinada pelo Fed de Boston. E olha aqui o que eles falaram. Foi o Robert Russa que falou o que eu vou te falar agora, que eu vou traduzir agora de forma livre. Mas essa combinação de improvisos não consegue dar conta e talvez tenha contribuído para a enorme expansão em mercados de dólares americanos offshore, ou seja, eurodólares. E essa nova rede de relações interbancárias que fez ser possível a criação de ofertas adicionais de dólares fora dos Estados Unidos e estão completamente além do controle do Federal Reserve. Então, olha isso, olha que interessante, uma admissão clara pelo próprio Fed de Boston de que eles não têm absolutamente nenhum controle sobre o sistema eurodólar em 1984, certo? Então, a gente teve ali que a grande inflação chamou a atenção, deixou muito evidente, e em 1984 foi realmente uma admissão de que não somente tinha uma quantidade de dinheiro que eu não conseguiria contar, mas que eu também não conseguiria controlar. Tem uma série de... A pesquisa do Jeff Snyder nisso, ela mostra claramente, inclusive todas as palestras do Jeff Snyder, quando eu vi ele pela primeira vez, você não precisa acreditar nele. Essa que é a parte mais interessante, porque são documentos públicos e verificáveis, desde que você tenha paciência para cavar. Porque atas de reunião do Fed são uma das coisas mais monótonas que existe de você fazer, mas graças a Deus ele teve essa paciência aí de pesquisar, e aí eu posso repassar isso para vocês aqui no podcast. Então agora vamos para mais duas datas. Agora nós vamos voltar no tempo, que é 1964. Então a gente começou em 74, fomos para 84, mas agora nós vamos voltar para 64. E isso aqui foi dito pelo BIS, que é o Bank of International Settlements, ou seja, é um banco que ele faz ali... como é que é? Settlements é como se fosse assim, a compensação no final do dia, assim, né? entre bancos, digamos assim, certo? Então ele fala a seguinte coisa: é evidente, porém, que um quadro estatístico preciso sobre o mercado eurodólar não é possível, não é factível. O melhor que pode ser feito com os dados presentes em relação aos passivos em moeda estrangeira dos bancos e ativos é você tentar chegar em algum tipo de aproximação razoável
do mais provável de ser a quantidade de volume que envolve esse mercado. Ou seja, não dá para você contar, não tem muito o que você fazer e o máximo que você pode fazer é uma aproximação. E olha que é o BIS que está falando, ele lida entre bancos para fazer o acordo entre eles e fazer bater a contabilidade. Então, se ele admite que você não consegue contar, imagina todos os outros. Agora, o mais interessante, olha só, estou falando de 1964. Em 1964, isso ainda foi durante o padrão ouro. Eu não sei se você lembra disso. Eu falei que Nixon só tirou o lastro do ouro do dólar em 1971. E é engraçado que quando você aprende, né, sobre Bitcoin e todas aquelas coisas, o grande evento que criou a catástrofe que fez o dólar morrer foi o que aconteceu em 1971, quando Nixon tirou o gold standard, que a gente chama aqui, né, que é o padrão ouro do dólar. Só que a gente percebe claramente que essa ligação já tinha sido cortada muito antes e que, na verdade, 1971 só foi o Nixon chegando ali e falou, o último que sair apaga a luz, porque isso já foi cortado há muito tempo, eu só precisava deixar isso oficial, caso você não tenha entendido ainda que dólar não pode ser convertido em ouro e deixou de ser um certificado em ouro há muito tempo. Então, olha que interessante isso. E eu mesmo falava no podcast, né? E todo mundo acha que o mundo mudou a partir de 71, mas não foi bem assim. O eurodólar começou muito antes. Agora, por último, vamos falar aqui das datas mais modernas, certo? Então, agora vamos pular para 2000. 2000 foi literalmente a maior expansão da história do eurodólar. Eu falei sobre isso extensivamente, que foram os anos que precederam a crise de 2008. Foi ali que China cresceu, tirou 300 milhões da pobreza, uma expansão de crédito, indo para empresas abrindo, o mundo expandindo, Ásia se conectando com a Europa, América do Sul bombando, super ciclo das commodities, tudo parecia dar certo. E foi a maior impressão de dinheiro do mundo, mas foi uma impressão interessante. Ela criou prosperidade, ela foi um net positive, né? Ela teve ali um efeito mais positivo do que negativo. Agora, nesse momento, nós tivemos digamos assim, uma ata de reunião do Alan Greenspan. Ele, inclusive, pode ser que esse nome seja conhecido por você, né? Ele foi chairman do Fed, um dos caras mais conhecidos. Teve livros sobre ele, então ele foi super famoso e bem quisto na comunidade como um dos melhores chairmans, né? Super elogiado por todos. E olha o que o Alan Greenspan fala. Vou novamente traduzir aqui. O problema é que a gente não consegue extrair do nosso banco de dados estatísticos o que conceitualmente dinheiro de verdade é. Seja no modo transacional ou no modo de reserva de valor. Uma das razões, obviamente, é que a proliferação de produtos financeiros, né, produtos de dinheiro, cresceu de forma tão extraordinária que a grande base do mix de dinheiro nosso, dinheiro deles, de dados de dinheiro, sobre o que é o dinheiro, vem mudando continuamente. Como consequência, apesar baseado numa necessidade, precisa ser o caso de que, no final das contas, a inflação tem que ser um fenômeno monetário. A decisão para se basear numa política onde você mede o dinheiro, onde você consegue medir o dinheiro, pressupõe que nós sejamos capazes de localizar o dinheiro. E essa tem sido uma proposta cada vez mais dúbia. Olha que loucura! Isso é o Alan Greenspan falando. Então ele literalmente percebe ali que você não consegue definir o que é dinheiro, porque você não consegue localizar e muito menos contar. E isso na maior enxurrada de expansão do eurodólar da história.
Então, você vê ali que apesar das frases serem pomposas, bonitas, elas nunca vão aparecer nas notícias, né? E você acaba tendo esse problema sem falar da própria tradução. Então, imagina isso chegar na mídia brasileira. Se nem na americana ela chega, porque ela fica fora da narrativa que a mídia quer dar, que é don't fight the Fed. Você não pode lutar contra o Fed. O Paul Volcker já mostrou nos anos 70 que nós somos o todo-poderoso. Então, se eu subo taxa de juros, eu influencio a economia. Se eu caio a taxa de juros, eu influencio a economia. E sou eu que vou influenciar a economia. E você percebe que eles já não sabem mais o que fazer. E chega no momento em 2005, 3 anos antes da crise ali de 2008, onde você tem uma desistência completa do M3. Lembra que o M3 é o M2 mais eurodólar, mais Ripple. Mas chega um momento que eles falam assim, cara, eu não consigo, estou tentando usar o M3, mas não faz sentido. Agora, vou mostrar aqui em documentos oficiais, vou traduzir novamente. Temos aqui um artigo feito, é o press release que a gente chama, né, para a imprensa, do próprio Fed, e olha o que ele fala, traduzir aqui. O M3 não parece trazer nenhum tipo de informação adicional sobre a atividade econômica que já não esteja inclusa no M2 ou que não tenha tido um papel tão importante assim para questões de política monetária durante muitos anos. Consequentemente, o board acaba de julgar que os custos de tentar coletar os dados do M3 e a sua publicação acabam não compensando os benefícios. Ou seja, a partir de 2005, o Fed desiste completamente da definição do M3 e ele volta a se virar para o M2 e foca somente nele, tapa os ouvidos e a partir de agora vamos fingir que o eurodólar e o Ripple não existem mais, fazendo com que um jogo de conveniência seja criado, onde o buraco negro fica lá, eu sei da existência dele, mas eu não sei o que acontece lá, e ele resolve o meu problema, mas eu finjo que ele não existe, é o elefante branco da sala, certo? E o meu objetivo a partir de agora vai ser fazer com que a mídia inteira me dê todo o crédito. Quem tem o poder sou eu. Então você percebe que nesse jogo de interesses, você não pode admitir, o seu ego fala mais alto. Como que eu posso ter uma instituição durante décadas onde eu crio minha carreira inteira baseada em algo que, eu vou dizer depois que eu fui um incompetente, eu vou imediatamente descreditar todos os meus predecessores. Eu vou descreditar o Paul Volcker em 70, eu vou descreditar o Alan Greenspan em 2000, e eu vou descreditar todo mundo. Eu vou descreditar, na verdade, toda a instituição. Na verdade, eu vou admitir que o Fed não é um banco central, apesar disso já ter sido feito por eles. Basta você ler todos os press releases, todos os anúncios, etc., para você começar a ver que eles passam para frente, né? Você admite, mas ninguém está nem aí, porque está todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo suas coisas do dia a dia, e afinal de contas, macroeconomia é uma coisa muito difícil de você entender. Então, e assim fica aquela coisa solta no ar, e aí a gente vai vendo, baseado numa condição completamente randômica, baseado na decisão de entidades privadas, vão modificando o eurodólar, vão modificando a vida das pessoas, a taxa de câmbio, a inflação, seja ela monetária, e o governo tentando consertar as coisas traz mais artificialidade ainda, fazendo com que as distorções sejam cada vez maiores, ferindo o salário da classe média, fazendo com que ela perca o seu poder de compra. Consegue entender como um problema global vai chegando nas pessoas? Então, essa cortina de fumaça, ela acaba trazendo ali muitos danos, né, na vida das pessoas, sem que elas entendam de onde veio o golpe. Então, você vai ver uma faca voando em cima de você, só que é uma bala, só que você não sabe da direção, a direção que veio, quantas balas vêm, né? Então é bastante complicado. Mas espero que isso possa ter dado uma visão de como que o Fed realmente usa o jogo de palavras para acabar escondendo o que eles mesmos acabam admitindo.